Os hábitos alimentares dizem muito fortemente da cultura de cada povo. Aquilo que nós costumamos comer no café da manhã, aquilo que nós costumamos consumir no almoço, aquilo que se come à noite, no jantar, os horários das refeições, o modo como se organiza a mesa das refeições na casa de uma dada família, tudo isso expressa elementos da cultura de cada grupo social, da cultura de cada lugar. E não poderia ser diferente na importante cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. E é sobre os hábitos alimentares da sua família, na infância e na adolescência, nos anos que morou em Caicó, que nos fala Rômulo Rodrigues. A gente acordava, era muito cedo, sabe? 4, 5 horas, 5h30 da manhã, dormia de rede, acordava, porque as noites eram frias também, não é? Acordava, limpava os olhos, ia escovar dente, não sei o que e tal, e se preparava para tomar o café, né? O café era muito cedo, e era batata, aquelas coisas todas. Depois disso, quando era a época de aula, a gente tinha que ir para a escola. Como eu perdi muito tempo, porque a gente mudou muito de cidade também, né? E a gente ia para a escola. Quando voltava da escola, não tinha afazeres. Os afazeres eram dar sossego. A minha mãe indo jogar, indo caçar passarinho, né? Indo tomar banho no rio, essas coisas. Então, aí a hora do almoço era sagrada, né? E a hora da tarde você estudava. Eu, particularmente, eu sempre procurei, assim, alguma coisa para ler, alguma coisa para criar e para fazer matemática. Eu adorava inventar, inclusive, coisas da matemática. Jogar futebol também era uma coisa que era muito, muito comum. À noite, principalmente terças e quintas, a gente ia já mais trocar chibi, sabe? A gente fazia isso também. A gente tinha cubos, a gente tinha coisas de representação, né? Criava, né? No histórico do circo, né? A gente criava sempre para fazer alguns grupos de representação. Era isso. A vida era essa daí. Entrava em casa, não tinha o que fazer dentro de casa. Não tinha. Dentro de casa não tinha. E era aquela casa grande, espaçosa, com muita comida, alguma coisa, muita disciplina, mas que você tinha a rua. Eu sempre sinto que eu tinha a rua como um espaço de liberdade muito grande. Essa casa, ela encerrava o dia, o mais tardar, umas 8 da noite, porque tinha a ceia sagrada 6 horas, aí tinha a questão da Ave Maria, esses negócios, e à noite você tinha que se recolher e pronto. Apagavam-se luzes e candeeiros, você não via, eu acho que não passava das 20 horas. Cada um rezava lá, escutava o Ângelo, né? Uma coisa que tinha era um rádio Philips sempre teve, né? Papai era um homem que ele um oráculo, né? Ele sempre se ligava nas coisas, a hora do Brasil ele ouvia e tal, não sei o quê, e por onde ele chegava, ele frequentava as bulandeiras. As bulandeiras eram aquelas reuniões onde ele sempre era também muito destacado. Mas a partir desse horário aí, o próprio meu pai chegava cedo, né? E se dormia. Tinha uma mesa lá que eu imagino, eu nunca vi uma mesa daquele tamanho. A mesa era enorme, com tamboretes, né? Todo mundo se sentava à mesma hora. E a mesa da cabeceira da minha mãe, quando meu pai estava também, mas ali ia chegando, e ali você ia chegando e ia se servir. O café da manhã, que eu tenho lembrança assim, nunca era depois de umas 6h30. Lá em Caicó era muito interessante que nesse café a gente comia batata. A batata de Caicó, batata de vazante, tinha uma chamada queijo da domingo. A batata doce, mas a de vazante, não é como essas que hoje tem lá. A vermelha e tem a rainha. E a gente comia batata,
comia-se queijo, era fartura, ovos também era muita fartura, comia-se girimum com leite, era bom também, batata com leite e pão. Pão comia-se também, mas o mais comum, cuscuz às vezes, mas era tradicional. Não faltava batata, não faltava girimum, caboclo com leite e tal, essas coisas todas, tinha-se muito isso aí, ovo, essa comida que tapioca era uma coisa também muito, muito presente. A gente gostava muito de tapioca com manteiga e pão também, mas com manteiga sem necessidade de vá comprar pão. Leite de curral que vinha fervido naquelas terrinas grandes, a gente uma coalhada também era um prato. Quer dizer, tinha sempre isso tudo e era livre, era muito farta. Interessante, como para o dia de hoje, o almoço era 11 horas, no mais tardar 11h30. Era 11 horas, já começava-se às 11 horas para as 11h30 a chegar o almoço. O almoço era também muito bom. Arroz de leite era um prato muito fundamental, arroz de leite, arroz de solta também, macarrão se comia também, mas se comia também o feijão gurgutuba, o feijão de arranque, né? Às vezes o feijão verde quando era época. O feijão de arranque, lá em Caicó, há uns anos atrás, eu trouxe da feira 18 tipos de feijão que era vendido. Esse mulatinho, esse preto, isso foi chegando lá da cultura estrangeira. Lá você tinha o feijão de enxofre, que é aquele amarelinho, muito bom. Tem o feijão gurgutuba, que é um feijão também rajado, bom. Você tinha, a fava é mais espaço, e você tinha o feijão de arranque, que pode ser hoje chamado o mulatinho. Mas chamava-se de arranque aquele feijão que era arrancado no roçado, aquelas coisas todas. Então esse feijão. A feijoada, né, mais propícia era esse feijão com corredor de boi dentro, certo? Você pegava aquele corredor de boi salgado, só que botava com costela, e aquilo era, e a coisa, isso era o tradicional. Quando era uma coisa mais sofisticada, era o arroz de leite com paçoca, né? Arroz de leite com paçoca, né, que já era mais sofisticada. Quando eu tinha uma visita muito grande, assim, se prendia um galo, né, para ficar ali, fulano daqui a 15 dias vai vir aqui, aí matava aquele galo, fazia aquilo ali, né, mas é isso, comia-se bem. Quando ele vivia no mundo, ele saía e ficava a semana, né, e quando ele voltava, ele almoçava com a gente. Ele almoçava, papai almoçava, papai era um homem, assim, papai foi um socialista da UDN, porque o homem que tinha essa coisa, os trabalhadores diziam quanto produziram, né? Eu, com 7, 8 anos, fazia as conferências, era autodidata na conta, e dizia quanto se despacharam no armazém, do acampamento. Então ele era muito, apesar de ser muito danado, tem quem diga que ele deixou uns 70 filhos por aí afora, mas ele era um homem muito carinhoso, muito dedicado à família, né? Naquele tempo. Então ele vinha, invariavelmente, às vezes, que ele sempre gostou de uma cervejinha, não sei o que, ele podia se atrasar e tal, mas tradicionalmente ele fazia aquele ritual, sabe? O ritual dele de manter ali. Quem tivesse em casa, vivendo de mesmo teto, sentavam-se todos. Meninos e meninas. Quem fosse já saindo e ganhando muito, não. Carneiro era um prato muito importante, galinha, né, também, algumas caças, que daquele tempo meu pai gostava de um preá, né, um mocó era coisa, isso era invariavelmente. Todo dia tinha carne, 1 ou 2 coisas de carne, o macarrão, arroz, feijão, farofa, se tinha muito, fazia-se pirão, essas coisas, essas comidas tinha à vontade. E rapadura. Era de praxe ter rapadura para a gente comer. Inclusive meu pai, depois que comia, fazia ali um pirão, rapava a rapadura, botava pimenta malagueta depois, fazia um prato e comia. Lá em casa nunca faltou um pé de pimenta malagueta. Então era isso, essa comida nós tínhamos muito, não é? Tinha quem gostasse muito o macarrão grosso,
era o tradicional macarrão grosso, que não tem mais hoje em dia, eram umas coisas maravilhosas, né? Pronto, eu cheguei, e tinha, no almoço sempre tinha batata, girimum era uma coisa que aí você ia para a noite, tinha a coalhada, era temporal. Às vezes era coalhada com batata, tinha coalhada com paçoca. À noite, como eu lhe digo, era 6h30 por aí, 6h30, que era a hora que tocava um badalo lá, anunciando o jantar, a hora da festa, em que pese, quando o movimento não era tradição, porque minha mãe também nem suportava muito. O café da tarde também sempre tinha batata com nata. Lá tinha nata e creme, em abundância, que era essa coisa maravilhosa. Você comia uma batata daquela com nata, tomava café. O café era pisado em casa, na maioria das vezes, né? A gente torrava e pisava. Comprava o café, era uma coisa muito boa, você torrar café numa guidada de barro, com rapadura, ele torrava, mexia ali, e depois pilava no pilão, fazia aquela coisa. Então era uma coisa muito boa. Essas coisas, né? Eu ainda tem um pilão lá em casa, mas não posso voltar a fazer.